Bom, boa tarde a todos. É com muito prazer, que nós começamos agora o simpósio sobre doenças autoimunes em gastroenterologia. O que que há de novo? Então, eu vou imediatamente passar a palavra ao acadêmico José Galvão Alves, que foi o organizador desse simpósio e que vai apresentar os nossos conferencistas. Acadêmico Galvão, por favor. Boa tarde a todos. Minha presidente, excelentíssima acadêmica Eliette Tustelar, que tem premiado semanalmente a Sociedade Médica do Rio de Janeiro, com a sua presença aqui, ininterruptas, subsequentes e gloriosas, sempre fazendo da academia o seu centro de atenção maior. Parabéns pela atuação, professor Eliette. O tema geral, doenças autoimunes em gastroenterologia, tem uma importância muito grande. Tem uma importância muito grande porque existem novas doenças, e quando eu chamo de novas doenças, são doenças com menos de 50 anos, né? Considerando que pancreatite autoimune, 1995, esofagite eosinofílica um pouquinho antes, como entidade em estudo e buscando causas e condutas mais adequadas. Além disso, cresce o conhecimento dos métodos de imagem de todas essas condições, quer seja na parte endoscópica, quer seja na parte ecoendoscópica, a união de endoscopia com a ultrassonografia, quer seja na parte da ressonância magnética e das aquisições também histopatológicas e tudo mais. Então, é uma riqueza tão grande que nós tentamos trazer para aqui uma parte da tarde pequena e uma parte da noite um pouquinho maior, dissecando um pouco as grandes doenças autoimunes da gastroenterologia ou da gastropancreatohepatologia, porque cada vez essas condições são mais subdivididas, né? Nós temos hepatologistas já separados da gastroenterologia. Há uma tendência natural a isso, embora eu seja um voto de exceção contra, mas eu acredito que o hepatologista deveria vir da gastroenterologia, mas não. Hoje, o hepatologista pode vir da clínica médica direto, pode vir da infectologia direto e pode vir da gastroenterologia. O que pode ser importante, uma discussão em algum momento até, para termos certeza que isso seria o melhor. E vamos começar essa parte da sessão com esofagite eosinofílica. Nosso convidado, Luiz Abrão Júnior, professor da UFRJ, professor adjunto da UFRJ, é um dos mais expoentes estudiosos do esôfago no nosso meio. A sua origem é da UFRJ, onde com Eponina Neme ele fez toda a sua formação na área do esôfago e ele vai apresentar via online esse tema de esofagite eosinofílica, porque ele está, nesse momento, em Minas Gerais, onde ele tem um outro compromisso acadêmico à noite. Então, ele pediu que fosse uma apresentação online. Então, começamos aí a apresentação do professor Luiz Abrão Júnior. E também na mesa, o meu querido secretário-geral, fazendo uma dupla maravilhosa com a nossa presidente. O secretário-geral aniversaria hoje, na sessão da que inicia às 6, cantaremos parabéns para ele e para o Milton May. Maravilha. Bom, então, boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao honroso
caloroso convite do professor Galvão, meu eterno mestre, a quem eu agradeço em público pelo exemplo, pelos ensinamentos desde a fase em que eu era um aluno, né? Certamente foi um dos grandes professores em que eu me espelhei e gostaria de agradecer à Academia Nacional de Medicina, na figura da sua presidenta, a professora Eliette Usquela. Parabéns pela sua gestão. E, como dizem, sem mais delongas, a gente vai passar ao tema. Vamos falar sobre os avanços na esofagite eosinofílica. Eu espero que o áudio esteja bom, tá sendo bem entendido aí, a imagem também, tudo certo? Sim. Tá. Bom, então eu queria iniciar essa apresentação mostrando um breve caso, um caso em que o avanço terapêutico causou um impacto muito grande em relação a tratamento, em relação a desfecho, em relação à qualidade de vida desse indivíduo. Um rapaz de 27 anos, com diagnóstico de esofagite eosinofílica há mais de 10 anos e que vinha com uma qualidade de vida ruim, apesar de um tratamento convencional otimizado. Vocês podem perceber que em endoscopias de controle ele sempre manteve anéis, sempre manteve um calibre reduzido, era um paciente que já desenvolveu citofobia, medo de se alimentar, pelas diversas impactações e desimpactações que ele sofreu, e apesar de tratamento clínico otimizado e dilatações periódicas, vocês vejam aqui uma dilatação em que houve uma laceração profunda, né? Era até difícil lacerá-lo, ele mantinha, então, a doença em atividade, um caso muito difícil de manejo. E eu já vou dizer a conclusão, porque com realmente o início de uma nova terapia biológica, que é o dupilumab, esse indivíduo hoje se alimenta normalmente, não faz mais dilatações, o calibre do seu esôfago praticamente normalizou. Então, acho nada melhor do que a gente ver o avanço na prática, né? Então, essa é uma doença esofágica crônica, imunoantígeno-mediada, que leva à produção de sintomas esofágicos, principalmente disfagia. E o que caracteriza essa doença, além dessa manifestação clínica de disfagia, é a presença de infiltrado eosinofílico na biópsia esofágica, acima de 15 eosinófilos por campo maior ou menos. É uma doença essencialmente do sexo masculino e de jovens. Então, indivíduos do sexo masculino entre 20 e 40 anos e que têm disfagia intermitente, impactações, mesmo que tenham sintomatologia de refluxo, devem ter essa suspeita levantada. É uma doença que vem efetivamente em crescimento, não é só o maior conhecimento da doença que tem feito com que a gente busque mais, ela também está aumentando em números absolutos, né? Não é só a percepção maior dos colegas, e ela é mais comum em caucasianos e tem uma relação inversa com a H. pylori, que é a teoria higiênica das alergias. A importância do diagnóstico correto, do diagnóstico precoce e do tratamento está na evolução, na história natural que essa doença pode apresentar. Embora não sejam relatados casos de evolução para câncer de esôfago, ela pode evoluir para uma forma chamada fibroestenótica, e que é justamente a forma desse caso que eu apresentei e que traz uma qualidade de vida muito ruim, traz um impacto muito grande à vida desses indivíduos, muito complicado o manejo, com dilatações periódicas, e que até pouco tempo a gente tinha, né, não tinha muito armamento medicamentoso para conduzir esses casos. Felizmente, a gente vai falar de algum avanço que ocorreu nos últimos 2 anos. Já se fala hoje que a doença possa ter um comportamento tipo doença de Crohn, doença inflamatória intestinal, ou seja, existem grupos fenotípicos dessa doença. Então já se contesta um pouco, isso é uma novidade, essa teoria de que todos os pacientes com esofagite esofílica terão esse curso grave de evolução para o desfecho para a fibroestenose.
Então, existem estudos de genéticos e moleculares e que conseguem segregar fenótipos de pacientes com doença eosinofílica que são mais inflamatórios e que não terão essa evolução daqueles que terão fenótipos mais agressivos e que terão essa evolução para fibroestenose. Nós ainda não temos na prática como realizar essa caracterização. Então, a gente ainda considera que todo paciente com doença eosinofílica tem potencial de evolução grave para fibroestenose e, portanto, deve receber tratamento independente do estágio que ele esteja. A fisiopatologia dessa doença foi muito bem estudada na última década. A gente já conhece bastante sobre a cascata inflamatória e das moléculas que intermediam esse processo inflamatório. Não é uma cascata simples. Eu não vou tecer muitos comentários sobre ela, porque senão a gente ficaria aqui por muito mais tempo, que foi me reservado. Mas o que eu queria chegar nessa figura é a informação de que vários alvos terapêuticos estão sendo testados, à semelhança do que a gente tem visto nas doenças inflamatórias intestinais. Então, a gente hoje vai falar do dupilumab, que é um avanço no tratamento dessa condição, mas outras moléculas estão sendo testadas que atuam em diferentes níveis, né, da cascata inflamatória. Claro, ainda são estudos fase 1, fase 2, a gente ainda não vê perspectiva de chegarem, mas existe muita pesquisa em torno desse assunto. Em relação ao tratamento, que é onde a gente mais viu o avanço, eu não vou falar muito sobre considerações diagnósticas. O tratamento ele se baseia em melhorar a qualidade de vida, prevenir essa evolução para fibrose e remodelamento e prevenir as complicações, principalmente impactação alimentar. Nós temos um arsenal terapêutico vasto. Nós podemos, por exemplo, tratar pacientes com dieta, só com antissecretores, corticoterapia tópica e, mais recentemente, a terapia imunobiológica. Esse armamento terapêutico ele pode ser utilizado de maneira isolada ou em combinação, e a gente vai ver um pouco sobre isso. Existem já parâmetros bem definidos de que é uma boa resposta terapêutica. E, é claro, a primeira coisa que a gente tem como objetivo é melhorar os sintomas, melhorar a disfagia, melhorar e fazer com que esse paciente volte a comer normal. O segundo parâmetro importante é a histologia. Então, a gente precisa da histologia para saber se o tratamento está sendo eficiente. Existem publicações que consideram que uma histologia, o número de contágios de eosinófilos abaixo de 15, é um parâmetro de boa resposta. Outros grupos são mais rigorosos, considerando a histologia com eosinófilo abaixo de 6. E critérios secundários na histologia, como hiperplasia da camada basal, fibrose subepitelial, a degranulação de eosinófilos. Então, são todos critérios secundários que também podem inferir um correto tratamento dessa condição. Falando sobre dieta, existem várias formas de a gente abordar a dieta da esofagite eosinofílica. Existe a forma de dieta elementar, basicamente é utilizada em casos muito graves, e principalmente casos em que são bebês, porque são dietas impalatáveis. Existem as remoções empíricas, classicamente de 6 alimentos, mas também, mais recentemente, a gente viu a redução desses alimentos, de 4, de 2, e agora faz-se muito em 1, e a exclusão através de testes alérgicos, que não é muito mais utilizado. O que aconteceu de novo nesse ano é o surgimento de uma dieta alimentar palatável. Então, no DDW foi apresentado para a gente uma fórmula de dieta alimentar que tem um sabor tolerável e que pode ser utilizada durante algum tempo em casos mais graves para pelo menos tirar o indivíduo da crise maior. O que até então não era possível porque são dietas que realmente não dão para tolerar. A forma mais eficaz quando a gente opta pelo tratamento dietético é a elementar. Então, é bom a gente saber que tem essa possibilidade, que muitas vezes é uma estratégia interessante. A dieta empírica chega a uma eficácia de 72% e a dieta direcionada por teste alérgico, menos de 50%, por isso que ela não é muito mais utilizada.
ah, existe uma preocupação muito grande em relação à dieta, porque ela também causa perda de qualidade de vida. Essa dieta de restrição de 6 alimentos é muito difícil de manter. Então, foi estudado a eliminação de apenas o leite, que é o grande vilão dessa doença. E os resultados são bons. Portanto, hoje, se a gente for falar de terapia dietética, a gente considera que a exclusão inicial do leite é que deve ser realizada e faz-se como se fosse um step-up. Se só a exclusão do leite não resolver, a gente vai acrescentando outros alimentos e vendo a resposta a essa exclusão. Portanto, houve uma simplificação da dieta. Hoje a gente faz só a exclusão do leite inicialmente e aí vai acrescentando conforme a necessidade. Há um interesse nas dietas por eliminação baseadas em testes de IgG4. A doença tem um braço IgG4 que vem junto com o braço IgE e o braço autoimune. E a gente não sabe ainda o quanto cada paciente tem de participação de anticorpos IgG4. Pode ser que em alguns pacientes isso seja mais importante que em outros, mas o fato é que alguns trabalhos têm mostrado que quando se utilizam testes de alergia alimentar IgG4, testes esses que a gente nem utiliza na prática para diagnóstico de alergia alimentar, mas nesse contexto eles se mostraram úteis em direcionar a terapia de exclusão alimentar. Passando da dieta para os IBPs, os antissecretores têm uma ação eficaz na esofagite eosinofílica que independe da presença ou não da doença do refluxo. Então, não precisa ter doença do refluxo para responder nessa doença ao IBP. O IBP ele tem uma ação anti-inflamatória, como também no tratamento do H. pylori ele tem uma ação antibactericida, bacteriostática e facilita a ação dos antibióticos. Então, aqui eles têm uma ação anti-eotaxina, anti-inflamatória, inerente ao remédio, independente da inibição ácida. E eles são eficazes, a gente fala em torno de 50% de melhora clínica e histológica. E é um remédio simples e disponível. É um remédio que eu geralmente inicio casos leves ou moderados com ele. Já existem várias meta-análises mostrando sua eficácia, não só na melhora do sintoma, como também na melhora da histologia, em torno de 40% a 50% de eficiência. Um novo antissecretor, que é uma classe diferente, chamada PCAB, também tem mostrado eficácia no tratamento da esofagite eosinofílica. Aqui um estudo inicial da vonoprazana, mostrando resultados bem interessantes, bem eficazes comparados ao inibidor de bolo de prótons no controle do tratamento da esofagite eosinofílica. Portanto, no futuro próximo, a gente vai ter mais dados sobre a vonoprazana nesse contexto, embora não seja uma indicação liberada pela Anvisa no Brasil, mas off-label ela pode ser utilizada e já demonstra alta eficácia. Passando agora para os corticosteroides, essa realmente é a classe mais utilizada, né? É a classe que demonstra no mundo assim, maior indicação. Geralmente são os corticosteroides tópicos, quase não se usa corticosteroide sistêmico. Na verdade, hoje os consensos são enfáticos a dizer que não se usa corticoide sistêmico na esofagite eosinofílica, né? E, embora a gente não tenha uma formulação no Brasil específica para a esofagite eosinofílica, a gente pode adaptar. Essas adaptações são feitas ou com a fluticasona, que é usada para aerosol de asma, a gente pede que o paciente dá a bombada na mucosa jugal e depois ficar meia hora deglutindo, ou a gente pede para fazer manipulações com budesonida, né? Com gel de budesonida, para fazer 1 grama de dose em dose. Então, são formulações adaptadas, mas que têm uma eficácia comprovada. Então, aqui também em meta-análise, mostrando uma eficácia clínica e histológica um pouco maior que a dos IBPs, em torno de 65%, né, o que também é muito bom em relação à terapia para essa condição. Nós não temos esse produto no Brasil, esse produto tem na Europa. E, na verdade, lá, principalmente na Itália, ele é dado pelo sistema público. Então, o paciente que é recém-diagnosticado com esofagite eosinofílica na Europa, na Itália especificamente, recebe o Iorvesa do sistema público, né, e vai ser o primeiro medicamento que ele vai utilizar nesse país, né? Aqui a gente não tem essa facilidade, por isso que lá eles têm como primeira indicação o corticosteroide tópico. Aqui no Brasil a gente tem já
fazer como primeiro medicamento o IBP, principalmente o omeprazol, porque a gente tem ele na rede pública de saúde e é mais disponível. Então, agora falando um pouco sobre as novidades, né? Hoje a gente conta no Brasil com o Dupilumab, que é uma molécula de imunoterapia, de uma terapia imune, que tem como objetivo inibir a IL-4 e a IL-13, que são interleucinas muito importantes na cascata inflamatória nesse processo da esofagite eosinofílica. Existem outros que estão em teste, outros que foram testados e não mostraram eficácia. A gente tem uma lista grande aqui, né? E é aquilo que eu falei, eles têm diferentes alvos terapêuticos. Alguns já não estão mais sendo pesquisados, outros ainda estão em fase 2. Portanto, eu acho que nos próximos anos a gente terá novas opções terapêuticas para abordar esse grupo de pacientes. O Dupilumab, falando mais especificamente sobre esse foi um estudo pivotal, um estudo que empregou ele semanalmente, 300 miligramas subcutâneo versus placebo, e mostrou uma grande melhora histológica, né? Praticamente a normalização na maioria dos pacientes que utilizou, ao contrário do grupo placebo. Então, ainda nesse estudo, né, vocês vejam que ele foi capaz de normalizar a, a contagem de eosinófilo em quase 83% dos casos, o que é muito bom em relação ao tratamento da esofagite eosinofílica. Aqui no segundo estudo, né, feito nos Estados Unidos, esse estudo permitiu que a droga fosse liberada lá pelo FDA. Ela também está disponível lá há cerca de 2 anos, é uma droga que também não tem muito tempo lá. Aqui para a gente ela está liberada pela Anvisa há 1 ano, que mostra os mesmos resultados, né? Então a remissão histológica é em torno de 60% dos casos, né, com 24 semanas de terapia, né? Então, ela se mostrou extremamente eficaz quando comparada a placebo, né? E aqui mostrando o efeito sustentado, né? Portanto, ela consegue manter esse efeito ao longo do tratamento, mesmo por longo prazo. Que é um outro estudo, né, que mostrou também essa eficácia do Dupilumab versus placebo na normalização da histologia e melhora clínica desse indivíduo. O Dupilumab não está hoje no rol da ANS para esofagite eosinofílica. Ele está no rol da ANS para outras doenças alérgicas, como dermatite atópica, asma, rinocinusite com pólipo, né? E nesses pacientes com esofagite eosinofílica, em que essas condições são detectadas, a gente pode considerar o uso do Dupilumab, que a gente vai conseguir os pacientes usem com facilidade, né? O outro contexto também que tem sido falado, que o paciente vai se beneficiar desse medicamento novo, é nos casos graves, como esse paciente que eu abri a minha apresentação, né? Aqueles que já tentaram IBP, corticosteroides, associação de drogas e não conseguem controlar a sua doença, né? Aqueles que usam frequentemente terapias de resgate, como a dieta alimentar, é uma terapia de resgate. A gente faz por um tempo e depois que melhora um pouco a gente tira. Nesses indivíduos também pode ser considerado o uso do Dupilumab. E aqueles que não toleraram as outras terapias. Então, nesses contextos, a gente tem que pensar nessa nova droga. E para terminar, falar um pouco sobre a doença refratária, que são aqueles indivíduos que mantêm histologia ruim, apesar do tratamento, mantêm sintomas, apesar do tratamento, ou mantêm os achados endoscópicos alterados, apesar do tratamento. Primeiro ponto que a gente deve perceber é que esses pacientes eles se adaptam em relação à alimentação ao longo dos anos. E muitas vezes eles voltam para a gente, e se a gente se basear só na pergunta, você está bem, você está comendo bem, e o sim deles muitas vezes não é um sim tão completo. Eles podem desenvolver mecanismos adaptativos. Então, eles com frequência mantêm a ingestão de líquido para não impactar, evitam comprimidos, fazem refeições muito longas. Então, é preciso estar atento a isso para saber se realmente a terapia está sendo clinicamente eficaz ou não. A gente lança muito a mão da radiologia em casos refratários, que a radiologia permite ver com muito mais nitidez estenoses que são sutis à endoscopia. E isso sim justifica, muitas vezes, a persistência de sintomas, mesmo com a histologia normal.
Um outro ponto que deve se considerar no paciente refratário é a coexistência de alteração motora de esôfago. Então, esse é um estudo com manometria de alta resolução, demonstrando, por exemplo, um percentual de quase 8% de indivíduos com esofagite eosinofílica que desenvolveram acalase e persistência de sintomas. Portanto, é preciso ter isso em mente. Sintoma refratário com histologia normal pode ser uma estenose, pode ser um distúrbio motor, ou pode ser um defeito de distensibilidade do órgão, que tem sido visto com muito mais facilidade através desse novo método chamado EndoFlip, que consegue estudar as propriedades biomecânicas do esôfago. Então, ele tem demonstrado que o esôfago de pacientes com esofagite eosinofílica, mesmo em remissão histológica, pode apresentar redução da distensibilidade do órgão e isso pode perpetuar a disfagia. Isso na ausência de estenose. Por último, né, uma causa que tem sido identificada de refratariedade é a questão da coexistência da hipersensibilidade visceral causando disfagia funcional associada. Então, a gente sabe que existem muitos pacientes com esofagite eosinofílica que têm pouquíssimos sintomas e já são diagnosticados com impactação e estenose grave. Então, são indivíduos que têm uma hipossensibilidade esofágica. Já existem outros que têm muitos sintomas e os exames estão praticamente normais. Então, há uma dissociação clínica e achado endoscópico histológico. E vem sendo identificado, então, que esses pacientes têm elevados níveis de ansiedade, elevados níveis de hipervigilância, que podem perpetuar sintomas, mesmo com todos os achados normalizados com a terapia. E os últimos consensos tratam sobre esse assunto, esse é um consenso muito recente, mostrando que indivíduos com sintomas persistentes de histologia normal, esses são os pontos que a gente tem que verificar. Será que há uma estenose que a endoscopia não percebeu? Será que esses pacientes têm uma distensibilidade ruim ou têm uma alteração motora associada? Ou será que eles têm alguma alteração a nível de percepção visceral, hipervigilância ou hipersensibilidade? Então, terminando, essa é uma doença crônica, imunoalérgico mediada e que tem potencial para evoluir para estenose, e por isso todos os pacientes devem receber tratamento. As opções são aquelas que eu falei, dieta, IBP, corticosteroide tópico e, mais recentemente, o dupilumab, né? A manutenção deve ser cautelosa, mas sempre oferecida, e as revisões desses pacientes devem ser periódicas. Mais uma vez, eu agradeço a participação e o convite. Obrigado, meu querido Luiz Abrão Júnior. Eu, já me desculpando, eu queria chamar mesmo o nosso comentador e quem vai moderar a discussão, o acadêmico José Augusto Messias. Será o nosso moderador na parte da discussão. Chamo, então, para a apresentação o querido professor César Morim, também da UFRJ, e, especialmente, César Morim é o chefe da endoscopia da Rede Dó, dos grandes endoscopistas do nosso meio, não só se destacando na endoscopia, mas também na ecoendoscopia. Método bastante interessante, grande conquista da ciência médica. César, falar com você. Né? Aí é pra... Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer à comissão científica o convite. Para mim é uma honra estar aqui, né? Um berço de excelência, um marco, né, médico para todos nós. E eu que sou de uma geração mais nova, né, fico super feliz de a gente ver grandes mestres aqui sentados, acompanhando a gente online, mas também ver alunos de faculdade de medicina aqui. Acho que essa é uma grande mensagem que a gente tem que ter, conseguir juntar a experiência dos mais velhos, a juventude dos mais novos, e a gente conseguir ter uma medicina em alto nível, que é isso que a gente quer oferecer para os nossos pacientes. E coube a mim falar sobre gastrite atrófica metaplásica autoimune. Talvez de todas as condições que vocês vão ver hoje aqui, seja que caminha mais devagar nos avanços. E talvez aí seja a grande sacada de a gente perceber como é que ela pode se apresentar
rever bases de diagnóstico, avaliação, para a gente poder descobrir e tratar melhor essa doença. Bom, vamos lá, como é que a gente vai fazer isso, né? Vai fazer de uma forma bem acadêmica e vamos ter um caso clínico de pano de fundo. Então, a gente tem aqui uma paciente de 47 anos, natural de São João de Meriti, casada, costureira, que a queixa principal dela era perder o paladar. E ela ainda reclamava para a gente, né, quando chegou no hospital universitário, de barriga cheia, né? Então, como é que essa história se deu? Há 6 meses ela tinha dificuldade de encadeamento de ideias, instabilidade na marcha, uma astenia bem documentada. Isso foi evoluindo e no último mês, né, entre os sintomas, ela ficou com mais queixa álgica, parosmia associada a náuseas e plenitude pós-prandial. E havia um pequeno relato de uma perda de peso de 5 quilos, isso é mais contestável. E a outra coisa que chamava muita atenção, que ela reclamava de parestesia em mãos e braços. De morbidade, ela tinha uma hipertensão arterial conhecida, leve, e uma tireoidite Hashimoto, um hipotireoidismo. Na ectoscopia, no exame físico, né, o que chamou a atenção lá do residente? Ela estava uma paciente claramente descorada, tinha uma língua com atrofia de papilas gustativas. Você vê a importância da gente examinar o paciente, né? E o resto do exame físico cardiovascular, abdominal e pulmonar completamente normal, assim como sinais vitais. Mas chamava atenção alterações no exame neurológico dessa paciente. Ela tinha claramente um bradipsiquismo, ficava desatenta ao exame. Ela, quando a gente botava ela para caminhar, ela tinha dificuldade de fazer uma marcha com os olhos fechados. A sensibilidade superficial dela estava alterada. E ela não conseguia conectar ideias simples que tinham sido repetidas para ela. Então, isso chamava muita atenção e foi isso que fez o residente da gastroenterologia puxar essa paciente da emergência e levar para a enfermaria da gastroenterologia, quase esganado inicialmente pelos seus staffs, porque ele estava fazendo isso. E aí vamos ver o que ele fez na abordagem dessa paciente inicialmente. Pediu uma rotina laboratorial, e aí chamava atenção uma hemoglobina baixa, um VCM alto aqui para ela, uma leucopenia aqui com 2.000 leucócitos e uma plaquetopenia. E revendo o prontuário, né, ela tinha de poucos meses atrás um laboratório basicamente normal. Bom, dito tudo isso, e com a queixa do sintoma do tubo digestivo, ele resolveu pedir uma endoscopia. E aí, olha só o que acontece nessa endoscopia. Para quem está muito familiarizado, né, a gente tem um vídeo aí mostrando o fundo e o corpo. É uma manobra que a gente faz na endoscopia, que é de retrovisão. Então, a gente vê o aparelho aqui e a gente vê claramente uma perda de preguiado mucoso dessa região. O corpo, o fundo e o corpo tem muitas pregas, né? A gente pode lançar a mão de alguns recursos atuais, como cromoscopia, que a gente vê claramente não só a perda do padrão, aumento dos vasos da submucosa. Então, chamava muita atenção como é que essa paciente, ali em torno dos seus 40 e poucos anos, já tinha tanta perda, tanta atrofia dessa mucosa gástrica nessa região, e o antro completamente normal. Então, esse aqui é o laudo da nossa endoscopia, né, do hospital universitário, um antro normal, e chamava a atenção essa atrofia da mucosa gástrica. Isso foi, obviamente, biopsiado, e na biópsia, a gente tinha a mucosa do antro basicamente preservada e muita atrofia, né, comprovando aquela percepção macroscópica no histopatológico. E uma coisa importante aqui, para chamar a atenção de todos, com a pesquisa de H. pylori negativa. Dentro desse contexto, né, o patologista, né, como a gente já imaginava, sugeriu que isso poderia ser uma gastrite autoimune, né, que é uma gastrite que especialmente ocupa lá o corpo e o antro, né, diferente das gastrites atróficas que a gente está habituado por H. pylori, que vem mais lá da região do antro, do piloro, essa era completamente diferente. Então, resumindo o caso, é o seguinte, a gente tem um paciente com uma alteração hematológica, uma panceitopenia, uma anemia macrocítica. A gente tem um paciente com alterações no exame físico neurológicas, que chamava atenção, ataxia de marcha, déficit cognitivo, uma história clínica de doença autoimune, né, uma tireoidite Hashimoto. Muita gente diz que tireoidite Hashimoto é uma variação da normalidade, mas é uma doença autoimune, a gente vê muito prevalente, e tinha alterações endoscópicas compatíveis com atrofia de mucosa gástrica e comprovado isso histopatologicamente. Bom, nesse contexto, né, a gente já com a pulga atrás da orelha,
ele resolveu pedir uma dosagem de vitamina B12, e essa vitamina B12 veio bastante baixa, né? Sugerindo cada vez mais o que ele já vinha pensando na possibilidade de uma gastrite autoimune. E, dito isso, a gente precisa pensar, eu pensei na gastrite autoimune, eu vi algumas alterações que nem têm relação com o tubo digestivo, olha só que interessante, né? A gente está na gastroenterologia, acho que vai só ter alteração do tubo digestivo, eram outras alterações, e a gente tem que pensar, e aí a gente tem que fazer algumas perguntas. Primeira pergunta é o seguinte, isso é uma gastrite autoimune? Será que eu consigo justificar meus achados hematológicos e neurológicos? Tem sentido isso? Quais são os pilares do diagnóstico? Como é que eu vou fazer esse diagnóstico? Como é que eu posso fazer o diagnóstico e depois pensar no tratamento? E a outra coisa, como é que eu vou fazer o follow-up desse paciente? Bom, dito isso, algumas coisas importantes para a gente recordar, né? O papel da vitamina B12 no metabolismo humano, como é que isso acontece? A gente sabe que se a gente tiver carência de B12, a gente vai aumentar a homocisteína do corpo, a gente vai ter diminuição dos fosfolipídios, isso vai causar uma desmineralização, assim como um folato mais baixo também vai ter redução de síntese de DNA e da produção de células, né, da hematopoese. Ou seja, isso vai justificar o aparecimento de alterações neurológicas possíveis e hematológicas. Sempre que a gente fala de gastrite autoimune, né, as pessoas vêm à tona também com um nome clássico chamado anemia perniciosa, né? Anemia perniciosa, esse termo, né, ele é um clássico da literatura muito associado à perda da vitamina B12, importante ali na formação das células hematopoéticas. Então, a gente fala muito de anemia perniciosa quando a gente tem carência de vitamina B12. Bom, como é que a gente vai dar o diagnóstico de gastrite autoimune, então? Bom, a gente tem uma história clínica e epidemiológica que tem que ser compatíveis. Sem dúvida nenhuma, né, a base, a ferramenta, né, endoscópica ajuda muito, né? A gente suspeita macroscopicamente biopsia para comprovar aquilo, e a gente ainda tem um braço de marcadores serológicos que podem ajudar a gente. Então, no final das contas, esse tripé aqui que a gente acaba usando. Bom, epidemiologia, o que é importante eu saber? É uma condição incomum, mas ali ela pode girar em torno de 0,5%, nas melhores séries chegar até 2%. Ela tem uma prevalência que aumenta um pouco com a idade, e ela é um pouco mais comum em mulheres do que em homens, mas a gente acaba tendo casos tanto em homens quanto mulheres. Não tem nenhum predomínio evidente, assim, racial, étnico ou regional, mas a gente tem que estar atento aí, principalmente quando a gente tem alguma alteração hematológica ou neurológica, como a gente comentou aí. Bom, manifestação clínica, né? Essas condições hematológicas, desde uma anemia macrocítica, uma ferropenia que a gente descubra, né, durante um exame laboratorial de rotina, ou mesmo uma pancitopenia, alterações neuropsiquiátricas, né, tão comuns hoje em uma série de patologias que às vezes a gente não valoriza tanto, ela pode ter, né, uma base orgânica ali. Então, o paciente pode ter anosmia, perda do paladar, labilidade emocional. A gente vê que o nosso paciente, por exemplo, né, tinha perda, déficit cognitivo, déficit de memória, a gente tem que estar atento. Algumas manifestações cutâneas podem acontecer, por exemplo, hiperpigmentação cutânea. Em alguns momentos, a gente ficou achando que a nossa paciente, por exemplo, poderia ter isso. E você vê que, por último, aqui a gente deixou as gastrointestinais, né? Eu queria reforçar mais uma vez que é incomum você ter manifestação gastrointestinal, e quando você tem aquela velha e boa dispepsia, né? Sintoma comum em boa parte da população e que a gente passa batido mesmo, não valoriza tanto. Bom, eu tenho epidemiologia compatível, acho que meu paciente pode ter isso, eu vou para o meu próximo braço, que é o braço endoscópico, né? Como é que eu vou tentar fazer esse diagnóstico? Sem dúvida nenhuma, com uma videoendoscopia dessas habituais que a gente está acostumado. Uma videoendoscopia standard, né, com aparelhos simples, a gente tem dicas que são totalmente possíveis de aventar essa hipótese. Então, por exemplo, a gente tem que fazer uma endoscopia com cuidado, com bom preparo, limpeza ali do estômago. E a grande dica, talvez, seja a gente não insuflar muito o aparelho para não perder, né, a insuflação do aparelho durante uma endoscopia, faz com que as pregas gástricas ali do corpo e do fundo sumam. Então, a gente tem que ter uma boa visualização, mas não apertar muito o insuflador, para a gente avaliar ali se tem perda ou não, como a gente viu na nossa paciente. Outra coisa que é importante, em muitos casos iniciais, às vezes, essa perda de pregas, o aumento da vascularização da submucosa vai ser muito discreto. Então, se você tiver um paciente com história clínica compatível, não tiver alteração macroscópica na endoscopia, mesmo assim você deve biopsiar.
E aí, outra coisa interessante que tem acontecendo cada vez mais, né, a gente tem avançado, o mundo endoscópico não para de mudar o tempo todo, a tecnologia está chegando, a inteligência artificial também. Então, se você tiver a possibilidade de ter um aparelho em alto nível, com magnificação, cromoscopia, você vê que o nosso paciente, mesmo no hospital universitário, tinha aquela mudança de cor que vocês viram na endoscopia, é um recurso tecnológico de cromoscopia que ajuda a identificar alterações. Então, você pode lançar mão disso também. Você vê que, por exemplo, esse tipo de imagem que a gente está vendo aqui, né, era impensável, né? Há cerca de 5, 8 anos atrás, a gente tem isso hoje uma realidade mesmo em hospitais públicos, né? Então, a gente tem que lutar para ter condições melhores assim que vão acrescentar aí para a gente. Bom, eu acho que tem uma suspeita de uma atrofia ali. César, como é que eu vou fazer? Você tem que biopsiar. Então, a gente tem desde os protocolos antigos, mais tradicionais, mas que ainda ajudam muito, o protocolo de Sidney, que diz o seguinte: você deve biopsiar pelo menos 2 áreas no corpo, 2 áreas no antro, e talvez também ter biópsia, ali, pelo menos uma biópsia das incisura angulares. Então, é mais ou menos assim, organizadamente, como mostra aqui. E por que isso é importante? A gente não tem que só procurar atrofia específica, né? A gente vai pesquisar H. pylori também, lembrando que a H. pylori faz condição, né, de atrofia no estômago das pessoas, então a gente tem que entender se a gente está frente a uma atrofia por autoimunidade ou por infecção por H. pylori. Algumas vezes a gente tem as duas condições juntas, então isso é importante para diferenciar também. E a outra coisa interessante é que muita gente deixa de biopsiar incisura angulares e esquece que ali, muitas vezes, a gente tem metaplasia, atrofia, é uma região importante do estômago para fazer, então você tem que ter esse cuidado técnico também. Existem várias classificações de atrofia, eu botei aqui só para ilustrar, a gente acaba usando isso, ninguém decora isso, mas a gente acaba usando isso junto com o patologista para quantificar o nível de atrofia que a gente tem. Muitas vezes, nossos pacientes com gastrite autoimune têm atrofias importantes e a gente usa isso um pouquinho como baliza. Esse slide aqui é especificamente para lembrar a importância da gente diferenciar a gastrite atrófica pelo H. pylori. A gente, epidemiologicamente, em algumas regiões do nosso país, a gente chega a ter 30%, 40% de infecção por H. pylori. Então, é possível, principalmente nos pacientes mais idosos, que a gente tem uma atrofia relacionada ao H. pylori, que é diferente da condição da atrofia autoimune. A atrofia por H. pylori, como eu já comentei, ela pega muito mais a região do antro e do piloro, e a autoimune, ela pega muito mais proximal, fundo, especialmente corpo. Bom, César, então tudo bem. Vi lá a parte clínica, epidemiológica, endoscópica, que você falou que é importante. Tem mais alguma ferramenta para a gente se agarrar? Sem dúvida nenhuma, os marcadores sorológicos já são bem antigos, conhecidos, e até hoje eles têm a sua importância. Tanto a anticélula parietal quanto o antifator intrínseco são dosagens que a gente consegue fazer, mesmo no serviço público com um pouco de dificuldade, a gente consegue pelo menos o anticélula parietal e a gente deve fazer. O que a gente não deve é se agarrar somente nisso. Tudo que a gente quer é ter um marcador na vida, que a gente peça aquilo e determine uma doença para a gente. Muitas vezes, aqui na gastrite autoimune, a gente não tem eles positivos e, mesmo assim, você vai ter essa doença. Então, na vigência, na suspeita, né, você deve seguir ainda que eles não tenham presente. Então, aqui, só para a gente ter noção, a sensibilidade da célula antiparietal ela é interessante, mas ela pode ser alterada por alguns fatores, a idade, por exemplo, e ela perde um pouco de especificidade em algumas situações, como, por exemplo, se o paciente estiver infectado pelo anti-H. pylori e tiver outras doenças autoimunes. O antifator intrínseco, que na prática a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de fazer no serviço público, mas no mundo privado a gente consegue tranquilamente. Ela tem uma sensibilidade menor, mas tem uma especificidade maior, então ajuda aí a gente. Bom, tem alguma coisa nova aí, César, que eu possa pedir, né? A gente está aqui no seminário de perguntar o que tem de novo nessas doenças, né? Como eu falei, na gastrite autoimune a gente anda ainda mais devagar. Durante muito tempo a gente falou em dosagem de pepsinogênio, relação de pepsinogênio 1 e 2, né? Se vale a pena dosar gastrina e tudo. Isso tem vários trabalhos com isso, mas no mundo real, no mundo prático, a gente acaba não usando isso e fica com os anticorpos anteriores que eu citei. Então tá, César, já entendi mais ou menos o que acontece e agora eu quero saber o que eu vou fazer de tratamento. A gente viu na palestra anterior, né, o professor Luiz Abraão falando de tudo que vem acontecendo com a esofagite eosinofílica, mas das doenças da moda na gastroenterologia, cheio de coisa nova, né? E aqui, mais uma vez, é um pouquinho antigo. A gente não tem nenhuma droga especificamente para isso, o que a gente vai fazer é controle de dano. Mais do que controle de dano, talvez o sentimento principal é a gente prevenir
que os danos aconteçam. Então, falar em prevenção aqui com pequenas medidas talvez seja o melhor ainda. Então, vamos ver o que a gente pode fazer. A gente vai ver que o tratamento, basicamente, é a gente prevenir e evitar complicações relacionadas aos micronutrientes, principalmente vitamina B12, às vezes repor um pouco de ácido fólico e ferro, que podem estar alterados na gastrite autoimune. Então, por exemplo, se o nosso problema maior, César, é que eu não consigo ter vitamina B12, né, e isso acontece porque a doença autoimune, quando compromete ali a região do fundo e do corpo, principalmente, faz com que a gente não consiga produzir mais o ácido em alto nível, como a gente deveria fazer, e sem produzir ácido em alto nível, essas etapas de absorção de vitamina B12 ficam comprometidas, né, desde esse momento gástrico até lá o final, quando ela é absorvida lá no íleo, principalmente no íleo terminal. Então, eu tenho que tentar repor vitamina B12, né? Essa é a grande base aí do tratamento com esses pacientes. Então, o que a gente acaba na prática fazendo? Repondo vitamina B12 de uma forma parenteral. Eu não vou repor via oral, teoricamente, porque se o meu problema é toda a absorção dessa vitamina B12, se eu ficar dando vitamina B12 pela boca, não funciona tão bem. Então, tradicionalmente, todos os guidelines, né, recomendam as orientações que se reponha isso de forma parenteral, principalmente intramuscular. A gente bem sabe que na prática clínica, principalmente os casos mais leves, quando você faz uma dose de vitamina B12 mais alta via oral, aquilo acaba tendo alguma absorção, esses pacientes mantêm um nível de B12 sérica aceitáveis. Você tem que tomar muito cuidado para você não estar fazendo isso achando que está arrebentando a boca do balão e, na prática, o seu paciente está fazendo carência de vitamina B12, experimentando as complicações. Então, esse é um paciente que, se você optar por fazer vitamina B12 via oral, você tem que acompanhar ainda mais de perto e acompanhar ele laboratorialmente também. Deficiência de ferro, né? Esses pacientes também fazem deficiência de ferro. Aqui vale a pena chamar a atenção, né? Que alguns desses pacientes podem ter outra patologia que ajude nessa não absorção do ferro. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem doença celíaca e gastrite autoimune e ele tinha deficiência de ferro. Só de tratar bem a doença celíaca dele, ele ficou com ferro nível sérico normal. Então, a gente tem que estar atento, porque você tem que acompanhar o nível sérico desses pacientes, a cinética de ferro, e, se for o caso, você vai repor também para esses pacientes, usando os mesmos princípios que a gente discutiu aqui com vitamina B12. Alguns pacientes também precisam, né, acabam repondo ácido fólico, e é como uma coisa interessante que o ácido fólico, às vezes, ajuda a normalizar o hemograma, mas as alterações neurológicas não são revertidas se você simplesmente só repor ácido fólico, então você tem que estar atento à reposição de vitamina B12 também. É um clássico, assim, da gente, às vezes, escorregar nisso. O paciente está melhor do hemograma, a gente não entende por que ele não melhora das alterações neurológicas. Outra coisa que acontece, a gente comentou que das queixas do tubo digestivo, a mais comum é a dispepsia, né? Acho que dispepsia é a queixa mais comum do tubo digestivo de uma forma geral, e aí é muito comum a gente pegar pacientes com gastrite autoimune, que tem dispepsia também, e aí o que a gente faz para todo paciente que tem dispepsia? Além de uma boa conversa, a gente dá IBP, né? Inibidores de bombas de próton, para tentar diminuir a acidez. Só que a gente esquece que fisiopatologicamente nosso paciente já não está mais conseguindo produzir ácido ali, né? Ele tem aquelas células parietais, principalmente do corpo, destruídas. Então, em tese, não tem muito sentido de você ficar tratando de dispepsia desses pacientes com IBP. Você tem que pensar em outras soluções, outros agentes, né? Muitos desses pacientes, como, por exemplo, a nossa paciente, tinham sintomas, né, de plenitude pós-prandial, então talvez você tenha que discutir, fazer procinético com esses pacientes, mas cuidado para não encher o nosso paciente de BP, isso não resolve a vida dele, ainda pode piorar, né? Porque você vai continuar tendo estímulo lá da gastrina, né? E aumentando as chances de complicações, como a gente vai ver aí para frente. Bom, o que mais eu tenho que fazer de segmento, né, de acompanhamento desses pacientes? A gente comentou aqui que a gastrite autoimune, muitas vezes, ela vem junto com outras doenças autoimunes, principalmente da tireoide. Como a nossa paciente tinha, por exemplo, né, a gente tem tireoidite de Hashimoto super comum, e você tem que ficar de olho. Boa parcela dos pacientes vai ter ou já tem alguma outra doença autoimune. Então, faz parte do jogo. Diabetes tipo 1 é outra classicamente descrita. Eu comentei da doença celíaca e assim por diante. Bom, muita gente fala, e isso é verdade, né? Existe um risco clássico conhecido pela literatura do surgimento de neoplasias desse paciente com gastrite autoimune. Isso acontece por quê? Como a gente tem uma perda da produção de ácido, a gente fica o corpo o tempo todo estimulando
que as células daquela região ali do fundo e do corpo, né, produzam mais substâncias. E nisso que a gente fica estimulando é o start para você ter neoplasias associadas, né? Uma classicamente conhecida são os tumores neuroendócrinos, principalmente do tipo 1, que costumam ter uma evolução um pouquinho mais benigna, então você vai ter que acompanhar, ficar de olho nesse paciente, e mesmo o adenocarcinoma gástrico. Como é que você sabe que esses pacientes têm um risco aumentado? Tradicionalmente, a literatura diz que quanto maior a atrofia desse paciente, quanto mais acentuado, quanto mais metaplasia tem, quanto mais tempo de anemia perniciosa tem, maior esse risco, e não é à toa que você deve rastrear esse paciente, idealmente, desde o início. Então, você deu o diagnóstico de uma anemia perniciosa, uma carência de vitamina B12, diagnóstico de gastrite autoimune, você já tem que começar ali o rastreio. E quando é que a gente vai repetir, né? Todo mundo é atrás desse número mágico. Esse número mágico varia um pouquinho na literatura, dependendo de onde você vai olhar, mas todo mundo acaba parando ali em torno de 2 a 3 anos. Então, se você tem um paciente com uma gastrite autoimune, você deve, pelo menos, a cada 2, 3 anos ali, repetir a endoscopia com calma. Não pode ser aquela endoscopia que o endoscopista tenha 15 endoscopias para fazer na mesma manhã, na mesma tarde. Ela tem que ser com calma, a gente olhar, porque você vai ter mais chance de ajudar seu paciente. Então, voltando ao caso, né, como é que ficou a nossa paciente? Né? A gente acabou fechando o diagnóstico de gastrite autoimune para ela, um diagnóstico que foi lindo, porque ele, né, veio ali de coisas bem clínicas, visto um paciente que estava na emergência, o residente da gastro foi lá, achou estranho as alterações neurológicas, se interessou e puxou. Então, isso é uma mensagem importante, a gente tem que estar atento, né, porque só assim a gente vai conseguir desconfiar e pensar. A gente foi repondo vitamina B12, né, intramuscularmente para ele, fez uma reposição de ácido fólico também, ele tinha um ácido fólico mais baixo. Os sintomas dispépticos, a gente manejou aqui com domperidona, que é um procinético, e ajudou, né, ela bastante. A gente, nesse momento, estava com dificuldade no hospital universitário de dosar anticorpo, mas a gente conseguiu um anticélula parietal, um convênio lá, e conseguiu, ele veio positivo. E também essa paciente acabou seguindo com a equipe da Neuro lá para acompanhar. Gradualmente, a dispepsia foi pelo menos amenizada ali com o uso de procinético, lembrando que ela tinha principalmente plenitude pós-prandial, né, que é onde o procinético talvez tenha mais espaço. Ela teve uma melhora, se não perfeita, né, pelo menos parcial das alterações neurológicas aí, e hematologicamente foi onde ela teve o melhor improve, assim, né? Ela foi melhorando cada vez mais e depois ficou resolvida hematologicamente. Bom, então eu queria concluir aqui com algumas mensagens que eu acho que são importantes. A gente tem que estar atento às manifestações extra-tubo digestivo, não extra-intestinais, como ficou aqui para o nosso paciente, né? Que geralmente é isso que vai acontecer. É super importante que a gente avalie e pesquise H. pylori e faça o diagnóstico diferencial, até o diagnóstico concomitante, né? Lembrando mais uma vez que a H. pylori classicamente é uma condição que pode causar atrofia nos nossos pacientes ao longo do tempo. Lembrar que todo mundo quer ter um marcador positivo, mas se não tiver, se tiver suspeita clínica, laboratorial, né, e endoscópica, você deve seguir com esse diagnóstico, deve pensar. Cuidado com o uso de BP, a gente é tentado a fazer isso instintivamente, né, mas aqui não tem muito espaço. O rastreio de outras condições autoimunes é obrigatório, desde o momento inicial, a gente deve estar atento a isso. E, finalmente, né, você deve seguir, esse paciente deve continuar com gastroenterologista ou com clínico, fazendo acompanhamento não só laboratorial, clínico, mas também endoscópico, com aqueles cuidados, principalmente no rastreio de complicações a médio e longo prazo. Acho que esse aqui é o último. Queria mais uma vez agradecer o convite e estou aberto aí. Muito obrigado. Eu chamo meu querido César para sentar aqui a meu lado e passo a palavra ao professor acadêmico José Augusto Messias. Boa tarde. Boa tarde a todos. Presidente Eliette Musquelar, meu secretário, meu amigo Zé Galvão Alves, que me programou essa semana e na semana que vem para estar sentado aqui. Ele é muito meu amigo. O título da mesa redonda de hoje termina com uma pergunta: o que há de novo?
O que há de novo nós acabamos de ver aqui agora. Então, eu vou começar essa parte da discussão nos últimos 10 minutos da sessão, em primeiro lugar, perguntando à bancada acadêmica se deseja fazer alguma pergunta, algum esclarecimento, alguma coisa que possa contribuir para o nosso entendimento e a discussão que se seguirá. Como não há manifestações, cabe, então, ao moderador da discussão alguns comentários sobre o que foi apresentado. A primeira coisa, eu sintetizo parte da discussão, o próprio título da mesa redonda já me alivia dessa parte. Pergunta o que há de novo em doenças autoimunes do aparelho digestório ou do sistema digestório, que é essa palavra horrível que hoje define o que a gente conhecia como aparelho digestivo. O que há de novo, tanto na gastrite, na esofagite eosinofílica como na gastrite autoimune, acabou de ser apresentado. Eu não sou especializado nessa área, eu teria muito pouco a acrescentar. Então, eu vou me permitir, se a presidente e os demais representantes da mesa me permitirem, apenas um comentário de contexto, que é uma coisa que afeta não só a gastroenterologia, mas eu diria como a prática médica como um todo, em toda a economia dos nossos corpos, que são as doenças autoimunes, que, dentre algumas outras, nas últimas décadas, vem apresentando um aumento significativo da sua frequência, da sua prevalência e da sua incidência. E eu quero apenas recuperar talvez um fenômeno de base, um fenômeno de princípio, que a doença autoimune é o segundo degrau do mecanismo fisiopatológico básico, inicial, histórico na vida de cada um de nós. Todos nós nos lembramos, eu costumo brincar, que se Freud conhecesse a fisiopatologia do tríplice gradiente descendente de Caldeiro e Bárcia, que inicia o trabalho de parto, as contrações progressivas, o Zugaib está ali balançando a cabeça, dizendo que, apesar de gastro, eu tenho uma certa intimidade com essa coisa, é, antes de mais nada, o mecanismo de rejeição. O neném, o feto intrauterino, é um corpo estranho imunológico num organismo imunologicamente competente. Ele vai exercitando a tolerância imunológica até que, de repente, transborda. Quando a mãe rejeita o seu feto, começa o trabalho de parto. E o garoto nasce, ele é estéril, na fase intrauterina, e a primeira exposição, eu tenho uma psicóloga que define o seguinte: a realidade é insuportável, por isso é que a gente tem uma série de desculpas. E o bebê é exposto à primeira agressão físico-imunológica, que é o percurso no canal vaginal, que tem uma flora microbiológica específica. E é o primeiro estímulo que o sistema imunológico daquele bebê, quase que nos experimentos laboratoriais, o rato estéril, se transforma num rato contaminado. E isto é o primeiro estímulo para transformar o bebê, que imunologicamente ele tem uma resposta TH2, hiperalergênica, num adulto normal ou numa criança, adolescente normal, que é um TH1, que tem a resposta imunológica habitual, que nós todos temos. Por isso é que no parto cesáreo é muito mais comum a prevalência de doenças autoimunes, dermatite atópica, asma e tudo mais. Eu já falei várias vezes, quando eu estou sentado aqui nessa mesa, se deixar eu falar com o microfone na frente, liga um piloto automático aqui no sistema do laringe, que eu não paro de falar. Quando eu dava aula para aluno de terceiro e quarto ano, depois de 45 minutos, vocês estão autorizados a me abater a tiros, de preferências com uma ovação, seja de palmas ou seja de ovo mesmo, em cima do professor. Mas a outra coisa que eu queria dizer é que é um experimento publicado há alguns anos atrás que compararam as populações Amish. Todo mundo sabe que os Amish são anabatistas que acreditam em uma série de coisas, desde a reforma de Lutero, em 1517, eles seguiram o princípio que só batizava o adulto que já professava a fé.
dispensando o batismo da criança. E tem o Amish americano, que mantém essa tradição, vários filmes comerciais mostram isso, enquanto que uma comunidade alemã, que eu não sei, não me lembro direito em que cidade é, ele mantém o culto da fé anabatista, porém se modernizaram completamente. Ou seja, o anabatista americano é um porcalhão, porque o garoto brinca na lâmpada, anda descalço, não vacina, não toma antibiótico, etc. e tal, não tem geladeira, enquanto que o alemão, um pouco mais esperto talvez, tem toda a modernidade, mas mantém o culto de só batizar o adulto. E aí, qual é a coisa interessante? As doenças autoimunes, as alergias, de uma maneira geral, são muito mais comuns nos amistos alemães do que nos amistos americanos. Os porcalhões, ao serem expostos a uma série de antígenos que fazem nos desenvolver anticorpos protetores, diminui muito a incidência de doenças, como se chamava naquele tempo, e ainda hoje, as doenças alérgicas. Como eu estou falando, tanto na esofagite eosinofílica como na gastrite atrófica, que nós temos muito mais intimidade com ela, a anemia perniciosa, o fator intrínseco e vai por aí afora, talvez a gente prestando um pouco mais atenção a esses fenômenos primordiais, eu chamaria quase que fulcrais, na organização da resposta imunológica, que eu chamaria de normal ou anormal, hiperérgica, como é um outro sinônimo, valesse a pena um aprofundamento muito maior desses estudos para fazer essa correlação que é induzida por algumas informações. Eu me dou o direito de encerrar minha fala, porque senão eu não vou acaba o lanche acadêmico e entramos na segunda parte, que vai ter um pupurri muito mais interessante de doenças autoimunes ou imunologicamente mediadas no aparelho digestivo. Só para me esquecer, outro fenômeno que eu estava me esquecendo mesmo é a amamentação exclusiva do leite materno até os 6 meses. De várias coisas que o leite materno transfere para o bebê, tem uma que é importante, que é a imunoglobulina A, que várias das doenças, como a doença celíaca, por exemplo, que tem a deficiência do IgA específico para a proteção e não desenvolver a alergia ao glúten, coisa que o valha. Encerro por aqui, muito obrigado. E bela apresentações, parabenizar o César e o Luizinho remotamente. Desculpa eu chamado de Luizinho, mas um pai com o nome Luiz Abrão, ele só pode ser o Luizinho. Apesar do Luiz Abrão, o filho, ser 2 vezes maior do que o pai dele. Um abraço, muito obrigado. Alguma pergunta dentre os acadêmicos? Então, Se não passo a minha tiver presidente. pergunta, nós vamos, então, todos ao chá acadêmico.